Volto lendo aqui para vocês Gênesis 37, a partir do versículo 1 até o versículo 11, que vai estar falando sobre os sonhos de José. Convido a você a tirar esse momento para também estar fazendo essa leitura comigo. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 13 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama dele. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou-lhe fazer uma túnica longa. E quando os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse eles. Estavam amarrados os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que o tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar até o chão diante de você? E assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia muito naquilo. Estou lendo para vocês hoje Gênesis 37, do 12. Ele é longo, ele é até 36. Vamos ver se a gente consegue fazer até 36, senão a gente vai ter que fazer parte 2, tá? Vai estar falando sobre José foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos de seu pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém, e um homem o encontrou vagando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão, apacentando os meus rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. E enquanto Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tirem a vida. E ele acrescentou: não derramaremos o sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso porque a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Chegando José aos seus irmãos, lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-lhe e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. E ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: o que ganharemos se matarmos o nosso irmão? Escondemos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos israelitas. Não tocaremos nele, afinal ele é nosso irmão e é do nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. E quando os mercadores israelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos israelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram o bode e mergulharam no sangue a túnica de José. E vamos ter parte 2.
Continuação de José vendido pelos seus irmãos. Agora vamos estar lendo a partir do versículo 32, que diz assim: E a mandaram ao seu pai com este recado: Achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolar, mas ele recusou ser consolado, dizendo: Não. Chorando, descerei à sepultura para juntar-me junto com meu filho. E continuou a chorar por ele. E neste meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão de guarda.